Meu Deus do céu, 500 inscritos? Não pode ser. Margem Sul, eu tenho 500 inscritos no YouTube. Cala a boca. Já são 4 da manhã, vizinho. Esta malta jovem já não tem discernimento. Ups. Bom dia, malta. Tudo fixe ou quê? Chegámos aos 500 inscritos. Na verdade, somos 533. Pelo menos no dia em que escrevo este roteiro. Então, diferentemente do especial que eu fiz no passado, eu não vou responder às vossas perguntas. Mas irei sim contar as vossas histórias. Mas Bangas, como é que vais contar as nossas histórias se tu não as sabes? Ai, meu bangazinho, tão inocente. Eu postei um formulário na comunidade onde vocês poderiam enviar as vossas histórias. Então, quem mandou, mandou. Quem não mandou, que mande. Porque provavelmente eu irei fazer um segundo episódio desta bela série das histórias dos inscritos. Então, vamos à primeira história. A calculadora mística. Quando eu andava no 9º ano, eu tinha de fazer o exame de matemática. Tinha estudado mais de 3 meses, seguramente, para realizar esta prova. E no dia tão aguardado, esqueci-me totalmente da calculadora. E eu até achei que tinha ido tudo por água abaixo. Estava desesperado e a pensar como é que eu ia conseguir fazer as fórmulas e as contas todas de cabeça. Acontece que houve um grande rei chamado Alexandre que me deu uma das calculadoras que ele tinha. Ele era podre de rico. Daqueles ricos que não têm mesmo noção do que é a pobreza. Por isso, no final, ele só me deu a calculadora e comprou uma nova para ele. Enfim, nunca me vou esquecer deste gesto. Pois, graças a ele, tirei ganda nota no exame. E ainda, ganhei uma calculadora novinha em folha. Hoje em dia, esta máquina dos deuses tem um santuário no meu quarto. E às vezes, o meu irmão usa-a para fazer os testes dele. Esta história até me dá algumas memórias dos tempos áureos do meu 9º ano, onde um amigo meu teve também de me emprestar uma calculadora. Há algumas histórias curtas que vocês me enviaram que até são muito boas. Por exemplo, uma vez estava com vontade de cagar e caguei. Uou, oh meu Deus, tu resolveste todos os problemas da Terra. Como é que eu nunca tinha pensado nisto, meu? Como é que eu nunca... Meu Deus, eu não acredito. Ah! Também tem algumas histórias macabras, como... Eu sofri na infância com backshots do meu tio. Bro, quem caralho é que escreveu esta merda? Mano, mas quem... Bro, eu sou apenas um escravo da indústria do YouTube. Não sou psicólogo para ter que ler estas coisas. Mano, vai à polícia ou sei lá, mata o teu tio. Ok, é melhor parar antes que dê mais dicas ilegais perante a nossa Constituição. A próxima história é o penta repetente. Eu uma vez estava na escola com os meus amigos e chegou um penta repetente. Sim, ele chumbou 5 vezes. E eu nem sequer sabia que isto era possível. Ele foi ter connosco e começou a falar coisas de uma forma bué da estranha. Honestamente, eu acredito que ele estava sob efeito de algum tipo de droga. Ele disse-nos assim: passa a carteira. Que em português deve ser algo do tipo passa a carteira. E eu sem entender nada, disse simplesmente ok. E o gajo saca de um garfo. Sim, ele tirou um garfo do bolso e ameaçou-me a dizer passa a carteira ou parte o focinho. E de novo eu disse ok. E ele aí começou a reclamar sobre alguma coisa e simplesmente deu-se seguimento à luta mais aguardada do ano. Puto do 6º ano versus drogado. Ele caiu. Ei, malta. Vou só dizer-vos uma coisa. Podem esperar um pouco, né? O repetente espera, vocês esperam e está tudo bem. Eu prometo que vai ser rápido. Então, o meu amigo, antes chamado Félix Tuga, foi penalizado pelo YouTube de uma forma injusta pela segunda vez. E ele tinha acabado de criar um canal novo. Então, devido a esta penalização, ele foi obrigado a apagar o canal. Mas, não se preocupem. Ele já recomeçou o seu segundo canal novo. Então, peço-vos para passarem lá, porque o conteúdo dele é incrível e merece ser visto. E não merece ser censurado por este site de merda que não nos valoriza enquanto criadores. Então, passem lá, por favor. O link está na descrição. A outra história que tenho para contar é uma história que foi enviada pelo Grandmaster, que é um fã meio antigo do meu canal. E esta história chama-se A Casa Abandonada. Quando eu tinha 12 anos, juntava-me com mais ou menos 5 amigos meus. E nós íamos todos os dias a uma casa abandonada perto da minha casa. E aquilo era muito estranho. Lembro-me que, no começo dessas saídas, tínhamos muito medo de ir para lá, porque estava tudo destruído. E lá dentro até víamos alguns animais mortos. Eventualmente, acabámos por presumir que aquele local era usado como casa para um mendigo ou alguma coisa do género. E, por causa disso, ficámos ainda mais assustados de ir para lá. Mas claro, eventualmente, atrás dessa casa, nós descobrimos um jardim, onde havia uma espécie de ventoinha gigante estragada que fazia um ganda barulho macabro. Happy do Minecraft. Como belas crianças, nós ignorámos isso e continuámos a explorar. Até que um dia de longe vimos um armazém e, durante muitos dias, tentámos desbravar mais a mata para conseguir chegar lá perto. E um dia encontramos até uma horta e lá até vimos um homem a trabalhar. Algo normal. Mas nós, como crianças, ficámos com medo e fugimos. Mas claro, nós eventualmente voltámos, depois de planearmos o que iríamos fazer. Chegámos lá de novo. Encontramos seringas em cima da mesa e, claro, pensámos que era de algum mendigo viciado em drogas. Mas de novo, ignorámos isto
e continuámos a nossa jornada de chegar ao armazém. E um dia, finalmente, conseguimos. E lá, vimos um monte de garrafas com bebidas estranhas, que até hoje não descobrimos a sua fonte. Exatamente quando estávamos a sair, chegou um homem barbudo a perguntar, num tom ameaçador: o que é que estou a fazer aqui? E nós, 5 crianças, contra um homem barbudo, nós decidimos foi correr e não voltar lá nunca mais. Ok, agora tenho que comentar algumas coisinhas sobre esta história. Em primeiro lugar, esta história foi insana. Encontrar viciados em droga, infelizmente, é super recorrente. E já agora, Grandmaster, muito obrigado por teres escrito esta história com uma gramática impecável. Isso ajudou-me bué a despachar o roteiro. A próxima história é um pouco insana e eu tomei a liberdade para nomeá-la de O Acidente de Bicicleta e a Carraça. Ok, o título é estranho, mas vocês vão perceber. Eu tinha 11 anos e fui com o meu pai e também com o meu irmão andar de bicicleta pela freguesia onde eu vivia na altura. Numa parte do passeio havia uma rampa muito inclinada e também perigosa. E claro, no fim da rampa havia uma espécie de precipício. Antes do precipício havia um corrimão para as pessoas não caírem lá para baixo. Agora, depois de explicado o cenário, posso também explicar o que realmente aconteceu nesta história. Estava eu na minha bicicleta de boné na cabeça, quando me deparo com a rampa. E a minha cabeça de criança pensou na ideia mais incrível de sempre. Meu Deus, uma rampa! Eu vou descer aquilo à velocidade da luz! E lá fui eu rampa abaixo. Entretanto, com a velocidade e com a pressão do ar contra o meu corpo de 11 anos pouco desenvolvido, o boné que estava na minha cabeça começou a escapar. Então eu pensei: oh não, o meu boné vai cair, eu não posso deixar que isto aconteça. Então o que se viu foi o seguinte: uma menina a descer uma rampa a super velocidade de bicicleta, a correr o risco de ir contra um corrimão e cair num terreno. Esta menina que, em vez de se preocupar com isso, estava com as mãos na cabeça e não no volante, só para poder segurar o chapéu. Eis que eu fui contra o corrimão e, por sorte, não caí lá abaixo. Mas o boné sim. Eu comecei a chorar bué porque tinha deixado de cair o meu querido chapéu, sendo que eu tinha acabado de correr um dos maiores riscos de toda a minha vida. Enquanto o meu pai e o meu irmão estavam preocupados comigo porque eu podia ter morrido, eu estava ali a chorar por causa do chapéu. Chorei tanto que o meu pai foi obrigado a invadir aquele terreno para o ir buscar. Mas a história não acaba aqui. Depois deste acontecimento, obviamente voltámos para casa e eu estava toda feliz porque tinha o meu chapéu de volta. Pouco depois de chegarmos a casa, comecei a sentir algo muito estranho na minha cabeça e fui-me queixar aos meus pais. A minha mãe revistou a minha cabeça e descobriu o que se passava. Eu tinha uma carraça na cabeça. Basicamente, o que se tinha passado é que, quando eu deixei o boné cair no terreno, uma carraça entrou lá dentro e eu nem sequer reparei nisso. Logo, quando voltei a usar o chapéu, a carraça fundiu-se com o meu crânio. E depois de várias pesquisas no Google como arrancar carraças de cabeças humanas, os meus pais conseguiram finalmente tirar-me o bicho da cabeça e eu fiquei livre. Ora, esta história foi incrivelmente insana! Eu uma vez também caí de bicicleta, quando eu tinha mais ou menos 5 anos, só que eu não me fundi com uma carraça, eu fundi-me com uma pedra. Sim, no momento em que eu caí eu abri uma ferida na mão, eu e o meu pai tivemos que entrar em cafés aleatórios para ver se alguém nos conseguia emprestar uma pinça para conseguir remover a pedra e conseguimos. A próxima história é bem amorosa e fofinha. O nome dela é Web Namoro, que deu certo. Calma, isto é uma história vinda do ponto de vista feminino, então acho que eu terei que chamar a minha, como hei de dizer, parceira? Shut the fuck up, nunca mais me chames de parceiro, ok? Vá, deixa-me contar esta história de forma eloquente. Tu nem sequer sabes o que é que significa eloquente. Oh, eu vou-te bater se não me pediste desculpa agora. 3, 2, 1... Ok, tá bem. Peço desculpa, vá, podes ler. Yippee! Ok, vamos lá. Um dia antes do ano novo, eu e a minha prima tivemos a bela ideia de fazer prank calls a números aleatórios. Fomos ao chat PT no telefone dela, procurávamos pessoas dispostas a darem números de pessoas que elas conheciam. Então a gente ligava pelo meu telefone e fazíamos umas prank calls aleatórias. Depois de algumas tentativas falhadas e algumas prank calls bem-sucedidas, nós encontramos uma pessoa que nos deu um número e fizemos uma prank call, como sempre. A minha prima disse algo do tipo: olha, eu vi-te na rua e achei giro, então queria saber se podia mandar mensagem no WhatsApp. E claro, nunca chegámos a dizer nada, até que passado uns 4 meses, eu a morar na Holanda recebo uma mensagem aleatória, que era um sticker de um gato bem fofinho a saltar, e eu respondi com outro gato igual. Fomos falando um pouco e descobri que ele era um dos números ao qual eu tinha feito prank calls. Mas a conversa acabou bem rapidamente depois de eu ter explicado a situação. Passado mais um mês ou 2, vi que ele tinha postado a letra de uma música no estado do WhatsApp. Era a música Lonely Day do System of a Down. Então, como eu adoro essa música, decidi mandar mensagem e, para a minha surpresa, ele respondeu. Começámos a falar, mesmo ele morando em Portugal e eu na Holanda, começámos a ganhar mais confiança. Fizemos uma playlist juntos e começámos a ter conversas mais profundas e um pouco ousadas também. Olha, isso não pode entrar no YouTube, ok? Ok, desculpa. Mas vá, nós começámos a falar cada vez mais e tínhamos obviamente um interesse um no outro. Ele até dizia que não queria ter nada sério com ninguém, mas jokes on him, estamos a namorar agora. E além do mais, estamos anos em Portugal, juntos neste exato momento. Agora que penso, esta história é bem familiar. Eu sinto que já a ouvi em algum lado. É a nossa história, meu lindo. Mua. Malta, antes do vídeo acabar, é só para vos dizer que eu abri um Patreon, mas não vos vou chatear com isto agora. Na descrição tem o link do vídeo onde eu explico tudo direitinho.
Bom dia malta, tudo fixe ou quê? Estou aqui no final do vídeo como sempre para vos dizer que amanhã começa a escola. Então digo-vos também que finalmente estamos de volta com o canal. E a partir de hoje eu irei postar um vídeo por semana aqui e também irei postar um vídeo por semana no meu canal secundário que é focado em assuntos religiosos. Deem uma olhada no vídeo que está na descrição sobre o Patreon e vejam também o vídeo que foi postado no meu segundo canal. E já agora sigam-me no Insta, também está aí na descrição ou na bio do canal. Obrigado pelos 600 inscritos e agora sim eu realmente irei voltar a sério.